Salmos de número 1, versos de número 1. Diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que interessante. Estamos diante de um salmo da Bíblia Sagrada que tem como epígrafe o justo e os ímpios. E aí eu me pergunto, quem são estes justos que o salmo de número 1 está falando, se a Bíblia diz que não há um justo sequer? Os justos que a Bíblia está dizendo aqui no salmo de número 1, não se trata de alguém que não comete pecado, não se trata de alguém que é absolutamente santo, e sim se trata de alguém que está procurando fazer o que é justo, se trata de alguém que está praticando a justiça. Quando nós prosseguimos na leitura do salmo de número 1, nós vamos perceber que o salmo também fala dos ímpios, em contraste com os justos. Ele diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se nós já falamos sobre os justos e quem eles são, eu gostaria de perguntar para você quem são os ímpios aqui no salmo de número 1. Eu faço essa pergunta porque nós aprendemos errado e às vezes não queremos abrir mão daquilo que aprendemos. Ímpio é aquele que não tem piedade. Ímpio é aquele que não segue a piedade. Nós empurramos na nossa cabeça, ou melhor, empurraram na nossa cabeça que o ímpio é aquele que está do lado de fora da igreja. Empurraram na nossa cabeça que o ímpio é aquele que está bebendo, se prostituindo, matando, roubando. E o conceito de ímpio não se resume a estas coisas, porque ímpio é aquele que não segue a piedade. O ímpio está do lado de fora da igreja? É claro que está. Mas o ímpio também está do lado de dentro da igreja, vestido de terno e gravata, dizendo que é cristão. Nós precisamos estar atentos a todas estas coisas, porque ímpio é aquele que não segue a piedade. Seja ele descrente, seja ele crente, seja ele pastor, seja ele presbítero ou diácono. Se não segue a piedade, vai ser enquadrado pela Bíblia Sagrada como ímpio. Observe o que está escrito no profeta Jeremias, capítulo de número 5, versículo de número 26. Porém, ímpios se acham entre o meu povo. Olha que interessante. O profeta Jeremias, ao ditar o capítulo 5, porque quem escreveu foi o seu secretário Baruque, no versículo 26, ele diz que os ímpios estavam entre o povo de Deus. Então, ímpio é aquele que não segue a piedade, independente de quem ele seja, se é presbítero, pastor, diácono, ou sei lá mais o que. Ímpio é aquele que não segue a piedade. Então o salmista, quando ele escreveu o salmo de número 1, ele nos advertiu a respeito dos caminhos dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tenha cuidado com os ímpios que estão do lado de fora da igreja, mas também tenha cuidado com os ímpios que estão dentro da igreja. Homens que não têm piedade, homens que não seguem a piedade, homens que não se separaram ainda para o reino de Deus, para fazer a obra de Deus. Então nós temos aqui algumas advertências. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios.
Depois, o salmista vai dizer, e não se detém no caminho dos pecadores. Quem são esses pecadores? A Bíblia diz que se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Quem são esses pecadores? A Bíblia diz que eu e você somos pecadores. Depois a Bíblia volta e diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. Quem são esses pecadores? São pecadores que não querem se arrepender. Aqui não está se referindo a mim e a você. Aqui está se referindo a pecadores que não querem se arrepender. Ele peca hoje, peca amanhã, peca no dia seguinte e continua pecando. E quando você vai falar com ele sobre o pecado dele, ele fica nervoso porque não quer se arrepender. Então a primeira advertência do salmista é para não andar segundo o conselho dos ímpios. A segunda advertência do salmista é para não se deter no caminho dos pecadores. E a terceira advertência que nós encontramos aqui no Salmo de número 1 é não se assentar na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São aqueles que zombam da palavra de Deus. São aqueles que fazem piadas horríveis com a palavra de Deus. Então tenha cuidado, primeiro com os ímpios, segundo com os pecadores e terceiro com os escarnecedores. O Salmo de número 1, ele está nos informando de que existem bênçãos para os justos. Está dizendo que os justos serão como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, darão o seu fruto na estação própria, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo isso é para os justos, ou seja, para quem pratica a justiça. Aí o Salmo vai colocar em contraste os ímpios. Vai dizer, não são assim os ímpios. Não são assim como? Não são prósperos, não são abençoados, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, vamos estar atentos. Primeiro, aos ímpios. Segundo, aos pecadores. E terceiro, aos escarnecedores. Vamos estar atentos a todas estas coisas. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para estar ministrando ao teu coração. Receba esta palavra em nome de Jesus. Combinado?